Fala, minha gente, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aí a mais um Café das 10. Nosso encontro rápido, direto, prático e objetivo, visando aqui algumas sugestões, algumas dicas, ideias, soluções para que as nossas aulas possam melhorar a cada dia, né? Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Como qualquer profissão, como qualquer exercício vocacionado, a nossa área tem as suas dores, e isso é normal de qualquer segmento. Mas eu sempre digo que o professor vocacionado, ele consegue superar as frustrações, ele consegue superar as decepções, ele consegue superar as dificuldades da carreira, até porque a vocação floresce no cerne da alma de cada indivíduo, o impulsionando para aquele determinado segmento que ele mais se apaixona a cada dia. Então, nesse aspecto, a gente vem tratando aí de uma série de conteúdos, né, que tem nos ajudado a melhorar um pouco. E hoje a gente tem a questão de objetivos e técnicas de ensino, objetivos de aula. Porque muitas vezes nós fazemos o plano de aula, preenchemos aquele papel, né, meramente burocrático, processual, do procedimento, de praxe. E aí nós temos lá os objetivos gerais, objetivos específicos, e que muitas vezes ele já vem até pronto, né, já vem até preparado. É importante que a gente, quando estiver em sala, possamos nos questionar com algumas perguntas, como, por exemplo, né, o que venho fazer aqui? O que meus alunos fazem aqui? O que espero deles? O que eles esperam de mim? Ao terminar as minhas aulas, o que serão capazes de fazer? Terão modificado alguma coisa em seu comportamento? O que realmente desejo que meus alunos sejam? O ponto ápice da reflexão, a filosofia, nos ensina a pensar. Nesse aspecto, essas perguntas nos ajudam a questionar a nossa didática em sala e o nosso método de ensino. Obviamente, a gente não pode pegar isso aqui e aplicar a 100% de uma sala de aula, porque nem todos ali estão com o mesmo objetivo de querer aprender ou estudar. Muitos estão simplesmente porque alguém está pagando ou porque estão tentando algum tipo de aventura, né? A gente sabe que é uma minoria, não é uma maioria absoluta, mas não dá para a gente aplicar isso aí 100% em cima de uma sala de aula. Mas sim, por uma amostragem, a gente consegue identificar. E com isso, tentar entender o que a gente está fazendo ali. É só ensinar, é só passar conteúdo, é só transmitir informação, né? O que os alunos vêm ali fazer, né? O que eles esperam no sentido de conteúdo. A gente não está falando de facilidade, né? Porque às vezes, e a gente conhece, né, os alunos querem facilidade e não trabalho. Mas tem que ter o trabalho sem a facilidade. E o que serão capazes de fazer? Como eu posso ali ajudar? Né? Como é que eu posso ali transformar um pouco isso? Diante disso, se a gente não tem um objetivo definido, a gente não consegue selecionar os melhores procedimentos adequados às necessidades educativas. Cada sala que você passa é uma cultura, é um clima. E cada sala que você passa, você vai ter necessidades específicas que vão ultrapassar as barreiras da docência. Vai ter sala que vai ter uma necessidade de uma conversa, uma necessidade de uma instrução, a necessidade de uma motivação, a necessidade ali de um trato às vezes mais rígido, a necessidade de formar perfil, e isso tudo vai da liderança e da percepção do professor. Quando esse professor tem uma perfeita concepção das competências dos alunos, né, ele consegue ali incorporar ao conteúdo da sua disciplina as oportunidades para que os alunos pratiquem os comportamentos que estejam de acordo com os objetivos visados. Em síntese, quando você entra em sala de aula sabendo do que você quer e o que você quer alcançar ao passar cada aula e ao terminar a sua disciplina, fica muito mais fácil de você trazer
recursos que vão auxiliar e moldar o comportamento desses alunos aos objetivos que você definiu, né? Você entra em uma determinada disciplina e você quer que aquela turma ela tenha um perfil de comportamento X. Então você já tem a ciência disso, então você vai trabalhar com as ferramentas para que isso possa acontecer. Aí você pode dizer, ah, Abraão, mas isso é muito difícil, porque as turmas, às vezes, não é questão de ser difícil. Isso vai de um princípio chamado liderança em sala de aula. Se você é líder em sala de aula, se você tem esse perfil de liderança, você consegue conduzir essa turma dentro do objetivo principal e dos objetivos secundários que você então traçou. Por isso, a gente tem, os objetivos ajudam o professor a selecionar as atividades de ensino, porque todas as atividades que eu colocar, elas vão ter vínculo com os meus objetivos definidos. É puxar o aluno, é puxar a turma para o eixo daquilo que eu quero. Os objetivos permitem ao professor melhorar com o tempo a qualidade de uma sequência de ensinos. Isso vai se tornando uma engrenagem sem defeitos, vai se tornando algo contínuo. E aí a sua percepção ela vai sendo aguçada de maneira natural. Ao entrar em sala de aula, primeiro dia, se você já conhece a turma, você já entra com a visão 100% definida, sujeita apenas a alguns ajustes. Se você não conhece a turma, mas no primeiro dia ou no segundo dia, já dá para você ter um raio-x e moldar, adaptar. Eu sempre digo, plano de aula não é algo estático. Ele tem e deve ser flexível, porque nenhum planejamento ele é estático. Ele precisa de flexibilidade para se moldar às necessidades que fogem muitas vezes do nosso controle daquelas variáveis que ocorrem no decorrer do processo. Por isso que é fundamental que a gente explique três coisas aqui nesses últimos minutos. O objetivo geral, né, tem a ver ao longo prazo. Às vezes é o objetivo, ao final do ano letivo, nós queremos que os alunos tenham X. Isso aí eu já não vou nem colocar na conta do professor em si, porque esse objetivo geral, ele vai muito para o projeto político-pedagógico da instituição. Então, para o professor, o objetivo geral tem a ver com a finalização da sua disciplina. Então, ao término da sua disciplina, o que você deseja que tenha ocorrido de comportamento, de aprendizado, de técnica. O objetivo específico, ele já é em curto prazo, então ele tem a ver com cada aula que você ministra. Então, se você pega uma disciplina de 10 aulas, de 15 aulas, ao final de cada aula, o que é que você quer que aconteça? Repito, não com 100% de uma turma, mas com a maioria, e você consegue perceber isso no decorrer. À medida que você deu uma aula hoje de um conteúdo X, e você determinou objetivos específicos X, E, H, e na outra aula, quando você puxa as informações desta aula, você percebe que aquele objetivo foi alcançado porque eles respondem. Então, você começa a ter essa engrenagem, esse fluxograma funcionando. Aí você vai definindo os objetivos operacionais e comportamentais, que tem a ver com a mudança de postura, com a mudança de comportamento. Esse negócio de que o professor não consegue domar uma turma está completamente sem liderança. Completamente. Claro que nós sabemos que existem turmas X, Y, Z com necessidades HWP que muitas vezes requer o auxílio até do coordenador pedagógico, até do coordenador de curso. Fato. Mas dos 100%, 80% a 90% de uma liderança em sala de aula pertence ao professor. Por isso que ele tem que ser independente e ele tem que ter autonomia. Ele não pode estar toda hora dependendo da sugestão ou dependendo da interferência do seu superior. Ele tem independência e autoridade em sala. Por isso, eu quero ler isso aqui com você. O professor deve descrever seus objetivos em função do rendimento mensurável do aluno. Isto é, do que este pode fazer ou como se comportará ao final de determinado período, ao final de determinada aula. É você quem decide. É você quem analisa esse rendimento mensurável e traz os objetivos para isso. Por isso, objetivo geral, objetivo específico e objetivos operacionais ou comportamentais. O que é que você quer que os seus alunos, a sua turma, entregue no final da sua disciplina? O que é que você quer que os seus alunos, a sua turma, entregue
no final de cada aula. E como você quer que seus alunos estejam ao final de cada aula do comportamento e ao final da sua disciplina. Quando você retornar para aquela turma ali, possivelmente eles estarão dentro daquele padrão que você moldou. Isso deve acontecer. Claro que existem outros fatores que podem atrapalhar, mas se você estabeleceu aquele princípio ali, moldou, formou os objetivos gerais, objetivo geral, específico e comportamentais, eles foram atingidos. Te aguardo no nosso próximo encontro, rápido, direto, objetivo e prático.